Eu comecei a minha carreira, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas no ano de 2002, já faz bastante tempo, e comecei o meu primeiro emprego como analista foi na corretora Fator, que era uma corretora que na época ela estava entre as líderes, hoje ela praticamente não existe mais, mas eu caí lá para ser o segundo analista, né, para ser assistente do analista mais sênior, e esse analista, num determinado momento, ele recebeu uma oferta de um outro banco. Isso acontece muito nesse mercado, principalmente quando o mercado está mais aquecido, né? A bolsa está subindo, etc. E, e esse meu chefe ele foi para outro banco, um banco americano, e eu acabei herdando uma cobertura de 12 empresas. Né? Eu acompanhava 12 empresas da bolsa que faziam coisas diversas. Por exemplo, a TAM, que é uma empresa aérea, a Eternit, que é uma empresa de materiais de construção, e empresas de logística, enfim, uma diversidade muito grande e uma complexidade muito grande de conseguir fazer modelos, especialmente modelos que eu não tinha feito. E sem criticar o trabalho do meu ex-chefe, mas assim, o modelo era bagunçado, porque a maioria dos modelos que você vê por aí no mercado, a pessoa faz para ela não faz com o intuito de replicar ou de deixar a vida do próximo analista que vai herdar esse modelo eventualmente ser mais fácil. Então eu tive um sofrimento muito grande aí nesse período, cobrindo essas 12 empresas. E o que eu fiz, né? Contando um pouco aqui da minha jornada. Eu tinha alguns amigos que trabalhavam com investment banking, né? Banco de investimento. Tendo me formado na GV, isso era comum na época. Alguns amigos trabalhando em bancos americanos em Nova York e em Wall Street. Investment banking é uma área que dá um treinamento muito acurado para os analistas, porque o analista de investment banking, assim como um de equity research, ele recebe um salário alto. Então, mesmo uma pessoa júnior que está no começo da carreira, custa caro. Então, o banco tem interesse que essa pessoa seja produtiva. E esses bancos eles dão treinamentos exclusivos para essas pessoas. E eu fuçando, falando com os meus amigos e vendo os materiais que eles tinham de treinamento, fui aprendendo a me tornar um modelador não só conceitualmente, fazendo a parte teórica correta, mas também mais eficiente. Eu sempre fui muito focado em ganhar eficiência, tanto na forma que a planilha é arquitetada, estruturada. Isso tudo foi me permitindo me tornar cada vez mais eficiente, até que num determinado momento eu acabei recebendo uma proposta do Banco Safra. Esse mercado, até esse ponto, Banco Fator e Banco Safra, eu era um analista sell-side. Para quem não sabe, o analista sell-side ele trabalha em corretoras de investimento, em corretoras ligadas a bancos, e ele atende clientes buy-side, que são clientes de assets, de gestoras de recursos. No Banco Safra, eu recebi uma proposta para ganhar mais de 5 vezes do que eu ganhava no Banco Fator, porque o mercado estava muito aquecido, uma coisa que acontece frequentemente aqui no Brasil, e estava faltando mão de obra, e o banco estava montando um time, ele estava montando uma divisão de banco de investimento focado em ações. Fui para o Banco Safra e eu fui contratado em outubro. Outubro, novembro, dezembro, eu recebi mais do que eu recebi no ano anterior inteiro no Banco Fator. Porque o banco, quando você é um analista com boa reputação e um banco quer te tirar de onde você está, muitas vezes ele te paga uma luva, ele te paga uma espécie de prêmio para você ir para lá e trocar de empregador. Bem, no Safra minha carreira começou a decolar. Eu entrei direto para ser o analista líder, né? Eu fui cobrir o setor de transportes. Aqui na tela tem um exemplo de um relatório que eu fiz em 2010 de início de cobertura de uma empresa chamada Múltiplos Fidelidade, que hoje em dia é a Múltiplos, né? Era uma empresa que não vou entrar nas tecnicidades agora, mas teve um spin-off, ela foi separada da TAM. A Múltiplo antigamente, que hoje é a Latam, né? A Múltiplo antigamente ela era a divisão de fidelidade, assim como a Smiles era da Gol. E aí eu fiz esse relatório de início de cobertura, aqui está só a capa, mas esse relatório ele está escrito em inglês, porque esse mercado, muitas vezes, os clientes estão acostumados a ler inglês, você tem muito cliente de Nova York, de Londres e do mundo inteiro que lê esse negócio. Então, assim, é uma profissão que tem muita responsabilidade, né? Você fazer uma conta de quanto vale uma ação e falar para pessoas, para os seus clientes, para o mercado comprarem ou venderem essa ação. Um cliente que vai ver um relatório desse, muitas vezes é um gestor de investimento que está gerenciando um portfólio de bilhões de dólares. Então, assim,
É um trabalho que você tem uma pressão muito grande para não errar, ou pelo menos não errar tecnicamente, porque esse trabalho ele envolve você prever o futuro. E prever o futuro, você faz uma tentativa, você nunca acerta, mas você faz uma tentativa para entender o que faz a ação subir ou cair. Seguindo nessa mesma linha, depois de alguns anos no Safra, eu fui contratado da mesma maneira pelo HSBC, que é um banco estrangeiro, outra estrutura global. Eu tinha até assistente que ficava na Índia para checar os meus relatórios e trabalhavam na hora que a gente estava dormindo aqui no Brasil. Aqui tem o trecho de uma matéria aí, uma vez que no HSBC eu continuei cobrindo a múltiplos. Em 2012 eu saí nessa matéria na Exame aí, né? É muito comum analista sell-side, que é um analista que solta opiniões para o mercado e essas opiniões se tornam públicas, que eles sejam entrevistados por meios de comunicação de negócios, etc. Então, nessa época eu estava dizendo, a gente estava reforçando que a ação tinha subido demais e a gente achava que tinha que vender. De novo, é um mercado no qual você tem que botar na reta, com perdão da palavra. E aí, mais recentemente, depois de anos no sell side, eu migrei para o buy side, que é um pouco diferente, que é quem trabalha dentro de um fundo de investimento. Pode ser no Banco Itaú, pode ser na BTG, ou pode ser numa gestora independente. Como são essas duas? A Claritas Investimentos e a Evolve. A Claritas é uma empresa que chegou a ter, no Brasil, 15 bilhões sob gestão, no meio da pandemia. A minha maneira de modelar fez com que eu me destacasse nessas duas empresas. Inclusive, eu destaco aqui que na Claritas, que é uma empresa, inclusive, que a dona dela é listada na Bolsa em Nova York, listada na Nasdaq, que é a Principal Investimentos. Mas, voltando aqui, na Claritas eu fiz cobertura do setor de energia elétrica, saneamento, e o setor de energia elétrica ele é extremamente complexo na forma de modelar. É um setor regulado, que você fazer a projeção financeira envolve você entender de legislação, de oferta de energia, de uma série de detalhes que são cruciais para você poder recomendar comprar ou vender uma ação.